Primeira vez, o que não. Preto velho me contava que me levaram todas as flores que a rainha louca não mostrava. Ela bela moça, todos se lembrava. Me levaram todas as flores e qualquer coisa não estragava. Em qualquer dia que podia, um grande amor, alegria. Me levaram todas as flores, crianças vezes me pediam. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aquela bela moça carregava do olhar que todos se lembravam. Me levaram todas as flores e qualquer coisa não estragava. Em qualquer dia que podia, com grande amor e alegria. E me levaram todas as flores que a criança às vezes me pedia. E me levaram todas as flores que a criança às vezes me pedia. Me levaram todas as flores. Eu disse que nunca deixava nada querer. E por isso você tem que me fazer. Eu faço de tudo pra não deixar de lembrar o que resta para amar ou me gabar. Mas saiba que nada me gosta tanto quanto quiser, que eu não possa ter quem é uma linda mulher.
nunca deixava nada querer. E por isso você tem que me bater. Eu faço de tudo pra não deixar de lembrar o que resta para amar ou me gabar. Mas saiba que nada me gosta tanto quanto quiser. E eu não posso ter quem é uma linda mulher. Vai me matar de prazer. E é só o que pode haver. De mim pra você, de mim pra você, de mim. Volta. Começar? Vamos lá? Tocar o som. Vamos começar o programa. Já estamos 1 minuto atrasados.
Então, gente, vamos lá. Vamos começar aqui o programa, né? Hoje a gente vai. Esse é mais uma edição do programa Antivírus, né? Explicando para quem está vendo aí pela primeira vez, nosso programa semanal de debate sobre a conjuntura. O tema de hoje é as armas de Bolsonaro, militares, policiais e milicianos. A gente vai comentar um pouco sobre isso, mas antes a gente vai colocar, digamos assim, situar essa questão das armas no contexto dos principais acontecimentos dessa semana. E, claro, vamos também falar da prisão de Queiroz, que aconteceu no dia de hoje, né? Primeiro, em relação à questão da pandemia, situando como é que a gente está nesse aspecto, né? Em crescente, né? As contaminações e as mortes seguem crescentes. Segundo dados de hoje, já temos quase 1 milhão de pessoas contaminadas, mais de 46 mil mortos. Então, como há subnotificação, com certeza a gente pode dizer que já passamos de 1 milhão de casos no Brasil e também que a gente vai ultrapassar os 50 mil mortos, certo? Logo, logo. Segundo lugar, é importante dizer que a crise social ela está crescendo, né? Só para resumir um número, são 30 milhões de brasileiros e brasileiras que gostariam de ter um emprego, mas não têm. Né? E grande parte de quem tem emprego está ameaçado de perder seu emprego, teve seu salário reduzido, recebe menos do que precisa ou está bastante precarizado, seja em relação à renda, seja em relação às condições de trabalho. Né? Em terceiro lugar, a crise econômica também segue crescente, né? O próprio governo admite uma retração de 11 pontos percentuais na economia, mas é importante destacar que a crise ela não é igual em todos os setores. Por exemplo, o setor financeiro não passa por dificuldades, está sendo ajudado pelo governo e não está dando nenhuma contrapartida em troca, por exemplo, em relação aos micro e pequenos empresários que estão tendo dificuldade de acesso ao crédito. E o mesmo vale para o agronegócio, também está lucrando bastante. Então, a crise econômica e a dificuldade das empresas, ela é diferente a depender do setor. Em quarto lugar, a crise política, que também segue numa crescente, que ainda não encontrou solução, aparentemente não está nem perto de encontrar, né? A temperatura segue subindo a cada semana, a cada dia, na verdade. E nessa semana que passou, do último programa para cá, ocorreram várias movimentações importantes, né? Primeiro, o julgamento do TSE nas ações, eu já comentei aqui na semana passada, né? Nas ações de investigação judicial eleitoral que foram pautadas na semana passada, o julgamento foi diferente do esperado. Determinou o prosseguimento da ação quando se esperava o arquivamento, né? Determinou a produção de mais provas, num nítido sinal para o governo de que a questão da cassação da chapa não está resolvida, né? É porque as principais ações sobre isso, que são as que dizem respeito às fake news, na campanha de 2018, ainda seguem na gaveta e podem ser pautadas. E o governo reagiu a isso, reagiu a esse julgamento, né? A gente vai comentar sobre isso mais na frente. Outra movimentação que aconteceu essa semana são as ações da Polícia Federal, né? Além das operações no inquérito das fake news, que determinou busca e apreensão de vários bolsonaristas na semana passada, umas 2 semanas atrás, a gente também comentou aqui no programa, né? Essa semana teve outra operação, dessa vez no inquérito que investiga os atos golpistas e que pedem fechamento do Congresso e do STF. São 2 inquéritos diferentes no STF, né? O das fake news e esse, que incomodam bastante o governo. Nessa operação, a coisa foi ainda mais fundo. Teve busca e apreensão e quebra de sigilo bancário de vários deputados bolsonaristas, né? E aparentemente o ministro Alexandre de Moraes, que também comanda esse inquérito, está seguindo uma linha de apuração parecida com o que a gente vem denunciando, que é de que tem uma organização criminosa por trás de tudo isso, que é preciso seguir a rota do dinheiro, do financiamento,
tanto das fake news quanto dos atos golpistas, pois certamente a origem é a mesma. Isso já está ficando, isso já está aparecendo, né? Um terceiro ponto é a questão do ventral, que agora à tarde caiu, né? Eu tinha anotado aqui para falar possível queda, mas ele já caiu, né? E é uma coisa que a gente tem que comemorar, óbvio, mas tem que entender isso e analisar isso nesse cenário da guerra do governo com o STF. Né? Tem um significado aí nessa espécie de saída honrosa que Bolsonaro, aparentemente a contragosto, arranjou para ele. Tem a ver com as pressões que estão sendo operadas por parte do STF. Tem a decisão do ministro Fux sobre o artigo 142 da Constituição. Essa decisão, Walter vai comentar detalhadamente aqui em seguida. É uma decisão importante. Tem quem ache que seja um motivo de uma efusiva comemoração, algum tipo de sinal de que o STF estaria blocado contra Bolsonaro, mas eu iria com um pouco de cautela nessa avaliação, pois ainda são muito fortes os sinais de que eles estão na linha de frente, né, eles, o STF, de um movimento para pressionar Bolsonaro para se moderar, ou para uma saída de Bolsonaro com a manutenção do bolsonarismo via Mourão. A gente também falou disso aqui na semana passada. Lembrando que Gilmar Mendes declarou ser contra o impeachment, né, na mesma semana que teve esse encontro com o comandante do Exército, o Pujol, que é um comandante que não é muito fã do Bolsonaro, né, assim como Gilmar Mendes, mas segundo matéria do Valor Econômico sobre isso, a visita teve mais um caráter de acalmar os ânimos e mostrar que o STF não está querendo derrubar o governo. Né? Essa matéria do Valor indica que o conteúdo da conversa é para aí. Outro elemento importante dessa semana são as declarações anti-impeachment do PSDB, mas não só, de outros. Gilmar Mendes é um que eu comentei agora. Né? Engraçado que isso acontece uma semana após todo mundo criticar Lula, porque Lula criticou o Manifesto Juntos, que era algo vago, em torno de nada. E aí, nesse ambiente, veio o PSDB e fala explicitamente que é contra o impeachment de Bolsonaro. Então, nessas horas, né, de dar concretude a algum tipo de defesa da democracia, digamos assim, bem entre aspas, o PSDB pulou fora e as críticas ao Manifesto Juntos vem ganhando cada vez mais consistência. E aí, junto com o PSDB, gente do PT também abrindo a boca para falar bobagens desse tipo, né? O caso do governador do Ceará, Camilo Santana, um absurdo ele ter falado isso, mostra que o caminho para o impeachment, que é a saída mais conservadora que a gente teria, ainda encontra imensos obstáculos, né? O próprio Maia, que dele depende a abertura do processo, não dá nenhum sinal de que pretende pautar o impeachment. Né? Um outro elemento dessa semana, muito importante também, é esse ajuste do Centrão com Bolsonaro, que segue em curso, né, já faz algumas semanas, a distribuição de cargos, empresas públicas, alguns órgãos regionais, o FNDE, que inclusive causou conflito com o Ventral. Isso faz parte do processo para bloquear as chances de êxito de um pedido de impeachment, né, que a preço de hoje não tem maioria para ser aberto na Câmara. Isso tem relação também com a questão do Ministério das Comunicações, que agora está com o PSD. Né, o deputado Fábio Faria, que agora é ministro, é um típico integrante dessa direita que a gente costuma chamar de centrão. Né? Até 2014 ele foi um apoiador de Lula, foi eleito ele e seu pai, que foi governador do Rio Grande do Norte, com o apoio do PT, faz parte do time que era da base do governo Dilma em 2016 e apoiou o impeachment.
E aí, de lá para cá, a máscara dele caiu, né? Em 2018, o pai dele era governador do Rio Grande do Norte, perdeu a eleição, não foi nem para o segundo turno. Quem ganhou foi a nossa governadora petista, Fátima Bezerra, e ele, Fábio, que agora é ministro, quase não foi eleito deputado federal. Entrou nas últimas. E aí virou um pitbull bolsonarista em Brasília e virou também um pitbull anti-Fátima no Rio Grande do Norte, né? Sendo que ele mora em São Paulo. A família dele mora lá, né? Ele é casado com a filha de Silvio Santos, como está sendo bastante comentado aí na imprensa nos últimos dias. Há quem diga que, há quem desvincule que a indicação dele tem a ver com essa aproximação com o Centrão, né, atribuindo isso ao prestígio dele por ser genro de Silvio Santos, né, o que seria parte da operação de construir uma comunicação oficial mais potente e de aprofundar, né, essa aproximação com certos veículos em detrimento de outros. Eu acho que são as duas coisas que têm relação com essa nomeação de Fábio, né? A recomposição com parte da mídia, né, principalmente a parte que é ligada às igrejas, isso está mesmo em curso, e essa relação com o Silvio Santos faz parte disso, mas também essa aproximação com o Centrão, né, também tem relação, as duas coisas estão interligadas. Até porque essa recomposição com parte da mídia, ela envolve destinação de recursos, né, nesse contexto que o Ministério das Comunicações é recriado e Fábio Faria acaba sendo a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, digamos assim, pelos vínculos familiares que ele tem no ramo aí das comunicações. Um outro elemento que eu queria comentar é sobre os ataques dos bolsomínios ao STF, né, que já vem há semanas acontecendo, teve aquele ato com tochas em frente ao STF, agora teve os fogos de artifício, simulando uma espécie de bombardeio no STF. Enfim, ameaças cada vez mais explícitas, né? Obviamente, isso contribui para o sentimento de corpo entre eles, dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Acaba sendo uma espécie de combustível para o prosseguimento das investigações que podem pegar o governo, enfim, para a tomada de decisões que contrariam os interesses do governo e por aí vai. Mas eu acho sempre bom lembrar de não confundir isso com o STF ter, digamos assim, acordado para o desastre que é o governo, né? Eu acho que eles sempre souberam, são cúmplices, né? É importante lembrar que são cúmplices da eleição de Bolsonaro, apenas acharam que seria controlável, que seria menos aloprado do que o que realmente é. Por exemplo, eu acho que as decisões contra o Weintraub são muito mais decisões de autoproteção contra os ataques que o agora ex-ministro da Educação fez contra o STF, do que provas de que o STF estaria fechado contra o governo. Né? Isso a gente vai saber com mais precisão quando chegar um momento de maior acirramento, né, claro, de se tomar uma medida mais decisiva, mas a análise que eu faço hoje é nesse sentido. Então, um outro elemento para finalizar aqui o apanhado de fatos da semana tem a pressão do empresariado que segue para a retomada da atividade econômica com a abertura do comércio e contra o lockdown, e o que provavelmente vai gerar efeitos na saúde ainda imprevisíveis e desconhecidos, mas já tem muitos sinais disso, né? E uma espécie de vitória desses setores perante os governadores e prefeitos, acho que isso está em curso, né, com o apoio do Bolsonaro, e as ameaças dos militares, né, que a gente vai comentar detalhadamente aqui no programa, e além disso, como eu falei no início, a prisão de Queiroz, que é o assunto final do nosso programa de hoje. Então, o fato é o seguinte, eu listei aqui alguns pontos da semana, digamos assim, que são importantes a gente ter em mente para entender o contexto do que a gente vai falar aqui sobre a questão das armas e dos militares, né? Quando a gente olha isoladamente esses fatos,
parece que Bolsonaro pode cair, parece que ele vai dar um golpe, parece que ele vai fazer um acordo e tudo vai pacificar, né? Isoladamente, cada coisa parece uma coisa. Mas o fato é que nenhuma dessas situações isoladas é que vai ser decisiva para o desfecho, né? O conjunto da luta, seja a luta entre eles, seja a nossa luta contra eles, e a única coisa certa é que para eles tem 3 prioridades, digamos assim. Primeiro é manter o PT e a esquerda fora do jogo. Segundo é manter a política ultraliberal dentro do jogo. E o terceiro ponto é não mexer nos militares. E aí é disso que a gente vai falar nesse programa, dos militares e de outras pessoas armadas. Walter. Muito bem. Eu queria começar enquadrando o tema do nosso programa, essa questão das armas, né, das armas do Bolsonaro, na história mesmo do país, né? A gente tem um país que tem uma longa tradição de desigualdade social, e desigualdade social não rima com democracia, mas rima com violência, né? Por exemplo, a violência extrema da escravidão, a violência cotidiana do racismo contra as mulheres, contra os indígenas, contra os LGBT, contra os jovens, contra os trabalhadores em geral. E há várias maneiras de ser violento, né? Uma delas é direta, é física, e envolve o uso, o monopólio das armas. O Brasil tem uma longa história de intervenção militar na política, né? Na esmagadora maioria das vezes, a favor das elites. A intervenção militar, às vezes, é direta, como foi na ditadura militar, mas muitas vezes é indireta, é a chamada tutela. Na história recente, a gente teve um grande envolvimento dos militares em todo o processo que levou à presidência do Bolsonaro, né? Os militares atuaram no golpe contra Dilma, na condenação, na prisão e interdição do Lula. Os militares atuaram na campanha de Bolsonaro, atuam no governo de Bolsonaro, né? Tem uma pesquisa publicada agora, ontem, anteontem, mostrando que os militares ocupam 2.930 cargos no governo, 92% deles no executivo, né? E, além disso, além dos cargos de pessoas que estão lá comissionadas, você tem deputados e senadores, como o Major Olímpio, do PSL, que são militares, né? E o fato é que os militares hoje são muitos, né? Não só pelos cargos que ocupam, mas também no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, né? A maior parte desses militares são do Exército. Bom, então, além dessa questão da presença direta dos militares, a gente tem a sintonia de pensamento entre os militares e a orientação geral do governo, né? A avaliação nossa é que os militares preferem essa situação de tutela, né? Porque dessa maneira eles não se expõem diretamente ao desgaste, como se expõe no caso de uma ditadura. Mas, além dos militares igual Forças Armadas, é importante a gente lembrar também das polícias militares, né? As Forças Armadas têm cerca de 300 mil na ativa. As polícias militares têm um contingente maior do que o das Forças Armadas. Nós estamos falando de 425 mil ou mais na ativa. Para comparação, tem uns 120 mil policiais civis no país inteiro e uns 10 mil policiais federais. E é bom lembrar que o artigo 144 da Constituição Federal de 88 define que as polícias militares e os corpos de bombeiros são forças auxiliares e reserva do Exército. Além das Forças Armadas, além das polícias militares, a gente tem as milícias, né? São de dois tipos, né? Tem as milícias criminosas, explicitamente criminosas, com as quais o clã Bolsonaro e o senhor Queiroz, né, têm vínculos. Nós vamos falar do senhor Queiroz no final aqui desse programa. E tem as milícias informais, né? Empresas de segurança, frequentadores de clubes de tiro, esses portadores de armas que têm 3, 4, 5, 15 armas, como disse, se eu não me engano, o presidente da Caixa Econômica Federal, naquela famosa reunião ministerial. Aliás, quando o Bolsonaro fala de armar o povo, é de armar esta gente que ele está falando, uma espécie de guarda nacional, né? Parte do que fala o Bolsonaro, parte das ameaças que ele faz, tem a ver com o apoio que ele recebe, com o apoio que ele conta ter nessa gente armada. Saiu também uma
matéria nos jornais de ontem, de hoje, dando conta de que essa presença dos bolsonaristas nas polícias militares estaria, inclusive, preocupando tremendamente os governadores de estado. Em vários locais, os bolsonaristas teriam uma influência mais poderosa, tá certo, do que parece à primeira vista. Bom, preocupado com essas ameaças que o Bolsonaro vem fazendo, né, de usar o artigo 142 da Constituição, lembrem daquela reunião do Ministério em que ele dizia, AI-5 não, 142, 142, 142, o Partido Democrático Trabalhista impetrou uma ADIM, né? E um dos fatos dessa semana, comentados pela Natália, foi exatamente a divulgação, no dia 12 de junho, de uma decisão do ministro Luiz Fux sobre esta ADIM. O Luiz Fux é do STF, do Supremo Tribunal Federal, e coube a ele ser relator de uma medida cautelar nessa ação direta de inconstitucionalidade, nessa ADIM, impetrada pelo Partido Democrático Trabalhista. O tema da ADIM diz respeito exatamente a que tipo de autoridade o presidente da República tem sobre as Forças Armadas. O que eles estavam questionando? Eles estavam questionando um artigo de uma lei de 99 que atribui ao presidente da República a competência para decidir a respeito do pedido que os demais poderes façam de empregar as Forças Armadas. Na prática, o artigo citado pela ADIM do PDT passa a impressão de que se é o presidente da República quem decide, então as Forças Armadas se tornam uma espécie de braço privativo de um poder, no caso o executivo, que pode ser utilizado contra os outros poderes, no caso o legislativo e o judiciário, né? O Bolsonaro, é bom dizer, ele diz que não precisa dar golpe porque ele já está no poder, né? Mas ele pode dar golpe contra os outros, né? Fechando o Congresso, fechando o judiciário, é o chamado autogolpe. E é nesse contexto que se insere o debate sobre a ADIM. E o que o Fux interessante é a argumentação que ele usa para chegar nesse resultado. Ele diz, olha, esse artigo que o PDT está questionando, de uma lei de 99, é uma reprodução ipsis literis, palavra por palavra, do artigo 142 da Constituição, o tal 142. Lá está dito o seguinte, as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Aí ele argumenta que, então, o que está dito no artigo 142 é que as Forças Armadas são instituições do Estado, não instituições do governo, né? E que a autoridade suprema do presidente da República seria suprema em relação às autoridades militares, mas não suprema frente à ordem constitucional. E, portanto, quando a Constituição fala que o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas, significa que ele é quem nomeia o comandante do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, o ministro da Defesa, promove os oficiais generais, etc. Mas isso não dá a ele poderes autocráticos sobre as Forças Armadas. O Fux, inclusive, lembra que, mesmo para declarar a guerra e celebrar a paz, o presidente tem que ser referendado, o ato do presidente tem que passar pelo Congresso Nacional, né? E, portanto, o Fux vai mostrando que nas missões constitucionais que as Forças Armadas têm, né, todas essas missões são missões de Estado, né, de Estado. Infelizmente, o Fux não faz nenhuma referência, no parecer dele, a algo muito importante, né? Teoricamente, as Forças Armadas têm que defender a pátria, mas hoje o governo Bolsonaro, com o respaldo das Forças Armadas, associou o Brasil aos interesses militares dos Estados Unidos e da OTAN, rasgando a Lei de Defesa Nacional aprovada no Congresso, né? E pena também, vamos falar claro, que o Fux aceite a tese, contraditando o que o PDT pediu, que a atribuição constitucional das Forças Armadas vai além daquilo que está explicitado, né, claramente na Constituição. Ele fala de uma miríade de possibilidades para a atuação das Forças Armadas, cita 18 possibilidades, né, item a item, pelas quais as Forças Armadas poderiam contribuir de diferentes formas, né, atribuições várias,
que, na verdade, fazem parte da tradição histórica e política nacional de tutela e de interferência das Forças Armadas em áreas em que as Forças Armadas não deviam se meter. São áreas em que forças policiais deviam se meter, em que outros agentes do Estado deviam se meter. Mas a parte mais importante do texto do Fux é quando ele fala do papel das Forças Armadas na garantia dos poderes constitucionais. Repito, é bastante importante que todo mundo leia esse texto, porque é um debate muito atual. É curiosíssimo que ele chama para si, tá certo? O Fux cita o debate que houve no Congresso Constituinte de 88 sobre esse artigo 142. E é muito curioso que ele cite exatamente as palavras do general Euler Bentes Monteiro, que, para quem não lembra, foi candidato nas eleições indiretas em que o general Figueiredo foi eleito o último presidente da ditadura. O Euler Bentes Monteiro foi candidato do MDB. E a posição do Euler Bentes Monteiro é exatamente contra o que está no artigo 142, né? Ele considera que o que estava sendo proposto na época, ainda não tinha sido aprovado, no fundo dava completa liberdade de ação às Forças Armadas e que isso não seria um Estado democrático, né? O Fux, aparentemente, não leu o que o Euler Bentes diz, que ele próprio reproduz no texto que ele assina, né? E acaba afirmando que o 142 faz parte do desenho democrático brasileiro, da independência e harmonia entre os poderes. Mas, apesar dessa interpretação generosa, o importante, politicamente falando, nessa conjuntura, é que o Fux diz que a Constituição não autoriza os militares a exercer um poder moderador, né? Ou seja, embora ele passe o pano no artigo 142, ele acha que o artigo 142 está ok do jeito que está, ele interpreta o artigo 142 negando aos militares o poder moderador. E isso, obviamente, é muito importante. É curioso que há uma troca de notas, né, entre o Fux e o Ministério da Defesa, como se um estivesse falando a mesma coisa que o outro. Alguém está se enganando nesse diálogo. De toda maneira, o Fux insiste nessa ideia de que inexiste no sistema constitucional brasileiro a função de poder moderador. O problema, claro, é que o Fux mesmo admite que a última vez que teve a figura do poder moderador na Constituição brasileira é na Constituição Imperial. Nenhuma Constituição republicana fala de poder moderador, mas na prática os militares agiram durante toda a República como poder moderador. Inexistir na Constituição não impede de existir na realidade. E, na realidade, as Forças Armadas têm agido como poder moderador e têm usado para agir dessa maneira exatamente o artigo 142, né? Bom, de toda maneira, o que o Fux diz é que o presidente da República não tem autoridade para usar as Forças Armadas contra os outros poderes. E nem as Forças Armadas podem agir com autonomia frente a qualquer dos poderes. Claro que essa não é a história real do Brasil, mas é politicamente importante que o Fux esteja dizendo isso nesse momento, né? Porque isso significa dizer que o Judiciário, o STF, não aceita a interpretação que o Bolsonaro faz do papel dele poder usar as Forças Armadas contra os outros poderes. E ele aproveita para lembrar, o Fux aproveita para lembrar que desrespeitar o Judiciário, incitar os militares à desobediência à lei, provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis, são crimes passíveis de impeachment, ou seja, tudo aquilo que o Bolsonaro está fazendo. Pena que quando o filho do Bolsonaro disse que bastava um cabo e 3 soldados para fechar o STF, nada foi feito, né? Pena também que quando o general Vilas Boas pressionou publicamente o Supremo Tribunal Federal em 2018, nada foi feito. Claro que o STF não age de ofício, alguém deveria ter pedido a prisão do general, mas a verdade é que todo mundo viu aquilo tudo e deixaram o Vilas Boas à vontade, como deixaram o Vilas Boas à vontade quando ele exerceu pressões contra o governador do Distrito Federal, de modo que não fosse construído um memorial em homenagem ao João Goulart. E lei sem pena não é lei de verdade, né? Bom, o Fux também discute o papel das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, e ele vai na mesma toada, né? Ele considera que mesmo isso
não abre margem para uma intervenção das Forças Armadas sobre qualquer poder. O que ele, evidentemente, não discute é como seriam as coisas se as Forças Armadas se apoderassem de um dos poderes e agissem a partir deste poder contra outros. Aliás, é bem curioso que ele cita, para sustentar a opinião dele, um parecer de 1947, né? Parecer que fala da impossibilidade da revolta das Forças Armadas contra a ordem constitucional e civil. É muito gozado, em 2020, citar um parecer de 47 falando que o golpe de 64 não podia ter ocorrido, né? É do mundo jurídico uma construção desse tipo, né? Natália, que me perdoe, mas é só no mundo jurídico que se pode encontrar uma construção desse tipo que não encontra nenhum amparo histórico, né? Porque, no fundo, o que o Seabra Fagundes, que é o jurista que o Fux cita, está dizendo é que um golpe de Estado é um golpe de Estado, não está previsto em lei. Mas a verdade também é que golpes de Estado aqui no Brasil, como o de 64, saem correndo atrás do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional para se legitimar. O golpe de 64 foi legitimado no Congresso e no STF, e depois, quando finalmente a ditadura acabou, os que cometeram esses crimes não foram punidos, né? Muito bem. O fato de ninguém ter sido punido vale mais do que qualquer interpretação jurídica a respeito, né? O fato de defensores da ditadura militar terem chegado ao governo e falarem abertamente hoje de intervenção militar vale mais do que qualquer interpretação a respeito. E, nesse sentido, a verdade é que o Fux tergiversa, né? Tergiversa, inclusive, porque, como a Natália falou, eles foram cúmplices da chegada do Bolsonaro. Então, eles não podem tirar todas as consequências nem do que aconteceu há décadas no país. O presidente do STF, o Toffoli, falou que o que houve em 64 foi um movimento militar, não um golpe, e nem o Fux pode tirar todas as consequências. Mas é óbvio, eu reitero, que é positivo que o Fux declare que não existe a possibilidade de uma intervenção militar constitucional, né? Agora, a parte mais importante do texto do Fux é quando ele não acolhe uma parte do pedido do PDT, né? O PDT questiona o emprego das Forças Armadas em determinadas circunstâncias que vão além do que está explicitado na Constituição. E o Fux recusa isso. Ele continua defendendo o emprego das Forças Armadas para o exercício de missões que ele acha que são constitucionais, que vão além da intervenção do Estado de Defesa e Estado de Sítio. E aí ele cita muitos casos da famigerada GLO, Garantia de Lei e Ordem. A Garantia de Lei e Ordem é parte exatamente desse processo de militarização, de normalização de uma situação excepcional, uma espécie de estado de sítio ou de ordem em escala micro, né? De toda maneira, reitero pela enésima vez, né? Apesar de todas as vacilações, apesar de todas as manobras retóricas que o Fux faz, a verdade é que ele conclui o seguinte, né? Que a missão institucional das Forças Armadas, na defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei de ordem, não acomoda o exercício do poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, não vale querer usar as Forças Armadas num conflito entre executivo, legislativo e judiciário. E ele diz que a chefia das Forças Armadas é poder limitado às próprias Forças Armadas, né? Não tem interpretação que permita ao presidente da República utilizar as Forças Armadas para se intrometer no funcionamento dos outros poderes. E, portanto, ninguém pode chamar as Forças Armadas para exercer interferência sobre os demais poderes, né? Essa não é na essência a conclusão a que o Fux chega. Polêmicas históricas, políticas e jurídicas à parte, o fato político é muito claro. O Supremo Tribunal Federal, pela pena do Fux, que remeteu o assunto para o plenário, está dizendo que Bolsonaro tem que baixar a bola, que ele não pode usar o 142 contra o Judiciário, não pode usar o 142 contra o Congresso Nacional, ou seja, se usar, seria golpe mesmo. No mesmo dia que saiu a decisão do Fux, saiu também uma entrevista do general Luiz Eduardo Ramos nas páginas amarelas da Veja. E eu vou citar aqui uns trechinhos da entrevista, porque ela é inacreditável, inclusive por sair no mesmo dia da decisão do Fux, né? A pergunta de cara que é feita pela Veja para ele é qual a possibilidade de um golpe militar no Brasil. E ele diz, eu fui professor, instrutor da academia por muitos anos,
meus ex-cadetes estão comandando unidades do Exército, têm tropas na mão, e para eles tem tropas na mão, e para eles é ultrajante e ofensivo dizer que as Forças Armadas vão dar golpe, que as Forças Armadas vão quebrar o regime democrático. O próprio presidente nunca pregou o golpe. Agora, o outro lado tem de entender também o seguinte: não estica a corda. Ou seja, ele acabou de falar que eles têm as armas e que o outro lado não pode esticar a corda. É uma ameaça, né? Ameaça explícita. E a reportagem pergunta, mas o senhor está se referindo ao quê quando fala de esticar a corda? E ele cita duas coisas. Comparar o Bolsonaro a Hitler é passar do ponto. Ou seja, o Ramos acha que ele é censor, né? E, em segundo lugar, diz que não é plausível achar que um julgamento casuístico pode tirar um presidente que foi eleito com 57 milhões de votos. Então, aqui tem duas ameaças, né? Não esticar a corda não pode chamar o Bolsonaro de fascista, né? O fascista, o miliciano. Em segundo lugar, não esticar a corda a justiça não pode tirar um presidente que foi eleito com 57 milhões de votos. A Dilma teve 54 milhões, aí pode, né? Acho que os 3 milhões são um número mágico. E a reportagem pergunta, mas o que é um julgamento casuístico? Aí ele responde, um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que não seja justo. Ou seja, não seja justo é alguma coisa que o Ramos acha que não é justo. Se for contra o Lula, pode. Se for contra o Bolsonaro, não pode. É pura e simplesmente esse o critério, um critério político que ele está adotando, usando como argumento as tropas, né? O cara, né, como a gente vê, é bem claro. E o repórter pergunta, vem cá, e se acontecer isso? Se a justiça caçar o Bolsonaro? Ele diz, sinceramente, não vou considerar essa hipótese. Acho que não vai acontecer, porque não é pertinente para o momento que estamos vivendo. É genial. Ele acha que não é pertinente e pronto. Então, não vai acontecer. E ele agrega, o Rodrigo Maia já disse que não tem nenhuma ideia de pôr para votar os pedidos de impeachment contra Bolsonaro. E se o Congresso, que já fez 2 impeachments, não cogita essa possibilidade, é o TSE que vai julgar a chapa irregular? Não é uma hipótese plausível. Ou seja, é, de novo, uma ameaça. Porque não é simplesmente um político dando uma opinião política. É um general, ainda da ativa, que começou a entrevista falando que os ex-alunos dele têm tropas nas mãos. É totalmente irregular uma coisa dessa forma, né? E é mais gozado ainda que ele se infiltrou numa manifestação. E ele diz que o que incomodou a ele nas manifestações contra o Bolsonaro não é a existência das manifestações, que ele diz que as ruas não têm dono. O que ele acha inaceitável é que um movimento democrático use roupa preta. Isso me lembra muito autoritarismo e black blocs. Quando falo em democracia, a primeira coisa que me vem à mente é usar as cores da minha bandeira, verde e amarela. Os manifestantes não usavam vermelho para não pegar mal, mas me pareceu que eram petistas, né? Como se vê, o Ramos é que nem o Mourão, né? É um estilista, né? É um estilista. Petistas vestem vermelho, mas para não pegar mal, eles vestem preto, quando o certo, o in, é usar verde e amarelo. Olha, falando sério, é típico da lógica totalitária dessa turma, né? As cores do país não são as cores de um partido. A direita adora sequestrar para o partido deles as cores do país. A esquerda não faz isso. Não porque não respeite as cores do país ou porque não goste das cores do país, mas pelo contrário, porque respeita. É mais ou menos por analogia quando se diz, o pessoal que é crente, que não se deve usar o nome de Deus em vão. Também não se deve usar as cores do país em vão. Eles deviam ser proibidos de usar as cores do país, na verdade, porque eles usam como se fossem cores do partido deles, né? O repórter insiste, fala dessa história, né? E diz, mas vem cá, o senhor esteve ao lado do presidente quando o presidente atacou as instituições. Olha a resposta inacreditável, eu estava quietinho lá atrás, também apenas observando. Aí o presidente perguntou, cadê o Ramos? Fui muito criticado no dia seguinte, inclusive pelos meus companheiros de farda. Não me sinto bem. Bom, ele não se sente bem. Ele acabou de dizer na entrevista que o presidente nunca patrocinou, nunca fez um discurso a favor do golpe. Mentiu na entrevista. Ele acabou de confessar que fez sim, ele estava presente. Nem se sentiu bem, tadinho, né? A verdade é que essa entrevista do Ramos é muito reveladora, né? É reveladora de que os motivos que levaram o PDT a entrar com a DIN
eram perfeitamente justificáveis. Realmente, o governo Bolsonaro faz ameaça atrás de ameaça. Há outros aspectos na entrevista muito interessantes que mostram como esse senhor Ramos, que é tão fortão, né, para falar com a esquerda, é tão servil ao centrão e aos métodos fisiológicos de governar. A parte da entrevista em que ele fala como é que ele exige 80% de fidelidade dos partidos é absolutamente genial, né? Muito bem. Seguindo adiante, o fato é que o governo tem sido militarizado, né? Extremamente militarizado, né? E usa isso como um elemento de ameaça, né? Aqui na entrevista, por exemplo, ele passa o pano naquilo que o governo Bolsonaro fala de vários governadores, mas só para citar um caso, o Flávio Dino foi várias vezes atacado de forma extremamente depreciativa pelo Bolsonaro, né? Assim como também o Bolsonaro usou palavras muito violentas para se referir ao Dória e o Witzel. Mas o principal problema é que eles vêm transformando o governo num bivac, né? O Ministério da Saúde é o caso mais escandaloso. Eles estão nomeando pessoas no meio de uma catástrofe sanitária, porque são militares para assumir funções e estão usando a ameaça de lei de segurança nacional contra os funcionários do Ministério da Saúde. Portanto, nós estamos diante de uma situação que essa entrevista revela que, de um lado, o Supremo está dizendo não pode usar as Forças Armadas para ameaçar os outros poderes. Mas, de outro lado, o governo Bolsonaro continua ameaçando, né, outros poderes. No momento, especificamente, o confronto, como foi dito aqui no início, é entre o Supremo e o governo Bolsonaro. Passo a palavra para a Natália. Pois é, Walter. Além dessa resposta informal que o general Ramos deu aí nessa entrevista, a decisão de Fux, uma resposta antecipada, digamos assim, teve também uma resposta formal do governo, né? No mesmo dia da decisão, teve uma nota oficial assinada por Jair Bolsonaro, pelo vice Mourão e pelo general Fernando Azevedo Silva, ministro da Defesa. Uma nota lembrando a nação brasileira, né, que diz que lembra a nação brasileira que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do presidente da República, de acordo com o artigo 142. Né? E aí a nota ressalta que as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, que é o conteúdo do artigo 142. E aí vem a parte interessante da nota, quando ela diz que as Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas, como, por exemplo, a tomada de poder. Também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. Então, é uma explícita referência a o que eles chamam de julgamentos políticos, que podem vir a sair do STF ou do TSE, e que, na definição deles, se o resultado desses julgamentos for afastamento de Bolsonaro, cassação da chapa ou algo do tipo, isso significaria uma ordem absurda de tomada de poder por outro poder, né? Então, é o presidente, o vice e o ministro da Defesa falando pelas Forças Armadas que esse tipo de ordem não seria cumprida. E aí, no final, eles terminam com um parágrafo interessante dizendo que, na liminar, o senhor ministro Fux, do STF, bem reconhece o papel e a história das Forças Armadas, sempre ao lado da democracia e da liberdade. Tem um tom de ironia aí nesse último parágrafo, né? Aparentemente elogioso a decisão de Fux, mas que é isso, é decorrente desse paradoxo aí em torno da interpretação do artigo 142, que a própria decisão de Fux, apesar de dizer que a interpretação não cabe, também reconhece diversos problemas aí nesse artigo, mesmo que não ditos, né? Então, é uma nota oficial do presidente que responde bem nitidamente qual é o entendimento que ele, o vice, o seu ministro da Defesa, tem
sobre a interpretação do artigo 142. Ele diz que está concordando com o Fux, na prática ele não está, ele está mostrando que não vai acatar calado decisões desse tipo, né? Depois dessa decisão, dessa nota e dessa decisão, que Walter já comentou, teve as situações que eu já comentei aqui no início, né? Essas operações que quebraram o sigilo bancário dos bolsonaristas, e teve outra manifestação interessante de Bolsonaro, que tem a ver com esse debate sobre o papel dos militares e tudo mais, que são os tweets que ele soltou na terça-feira, na madrugada da terça, que foi o dia dessas diligências, dessas quebras de sigilo contra os deputados apoiadores dele, né, que, ressalte-se, foram pedidos pelo Procurador-Geral da República, Aras, nesse tal inquérito que investiga os atos antidemocráticos, né. Bolsonaro disse dessa vez no Twitter que os abusos presenciados por todos nas últimas semanas foram recebidos pelo governo com a mesma cautela de sempre, cobrando com o simples poder da palavra o respeito e a harmonia entre os poderes. É interessante que ele precise ressaltar que essa cobrança é com o simples poder da palavra e não com outros poderes, né? E aí ele segue dizendo também no Twitter, Bolsonaro: queremos, acima de tudo, preservar nossa democracia, e fingir naturalidade diante de tudo que está acontecendo só contribuiria para a sua completa destruição. Nada é mais autoritário do que atentar contra a liberdade de seu próprio povo. Só pode haver democracia onde o povo é respeitado, onde os governados escolhem quem irá governá-lo e onde as liberdades fundamentais são protegidas. É o povo que legitima as instituições, não o contrário. Isso sim é democracia. Eu pleno acordo com essa última frase aí que Bolsonaro coloca, né? O povo que legitima as instituições e não o contrário. Mas tirar Dilma eleita e sem crime pôde acontecer, né? Impedir Lula de concorrer através de um julgamento sem provas também pôde. Tudo feito por cima, por instituições. E aí ele vem dizer que caçar a chapa dele de Mourão, que cometeu crimes, fake news, abuso de poder econômico, não pode, né? Pura demagogia, um cinismo imenso, né, na tentativa de preparar um terreno, que é o terreno de se for necessário, autogolpe travestido de democrático, que eles tentam legitimar, né, através desse debate em torno do artigo 142 e dessas defesas rasas da democracia. E aí ele finaliza o tweet dizendo: luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado, enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso, tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Primeiro que é sem comentários essa queixa de Bolsonaro sobre direitos violados e ideias perseguidas, né? Mas o interessante mesmo dessa parte é o final, pois ele faz uma defesa dessa interpretação, da interpretação dele do artigo 142 da Constituição, essa interpretação em prol do autogolpe, é mais uma vez aqui explicitada, né? E foi isso mesmo. Isso foi no mesmo dia, lembro, das quebras de sigilo e das buscas contra deputados bolsonaristas, na investigação sobre os atos que pedem golpe, que pedem intervenção militar, que pedem fechamento do Congresso e do STF. Então, eu vou reiterar aqui, né, como eu já disse no início, que tudo está caminhando para que haja algum tipo de convergência, que se encontre uma convergência dos envolvidos nessas duas coisas. As fake news criminosas da campanha de Bolsonaro, que seguem desde então, e esses atos que pedem golpe, intervenção militar e fechamento do Congresso
e do STF, corroborando a tese que a gente já vem falando faz tempo de que existe uma máquina que tem financiamento próprio, organizado, né, que tem organização, isso é a organização criminosa, né, dessas fake, que tem essas, que produz essas fake news, enfim, que atentam contra a democracia e também organizam esses atos. No dia seguinte a esses tweets e a esses episódios da busca e apreensão e das quebras de sigilo, e ele fala, né, Bolsonaro fala que está chegando a hora de colocar tudo no seu devido lugar. Então, são uma série de fatos e de respostas e de contra-ataques, digamos assim, que ilustram muito bem esse ambiente de tutela militar e de tentativa de preparar esse terreno para, se for necessário, chegar nesse autogolpe, né? Muito nítida, que tem uma subida de tom aí nessa conjuntura, especialmente nessa última semana, em relação ao papel do setor militar na disputa sobre as saídas políticas, né? Os fatos dessa última semana apontam para isso, para um protagonismo cada vez maior dos militares no debate. Essa discussão sobre o artigo 142 é parte importante disso, né? As respostas, as notas, as manifestações sobre isso também, e também, o que Walter comentou no início, o enraizamento cada vez mais evidente do bolsonarismo na base das polícias, que são um contingente armado ainda maior e, diria até, mais preparado para o conflito do que as próprias Forças Armadas, né? Temos muitos sinais aí de que essa situação não vai se resolver de forma simples e também não vai se resolver sem maiores conflitos, muito pelo contrário. Pois é, a verdade é que o empate segue, né? Você tem, basicamente, as seguintes soluções. Pode ter uma solução popular, sem Bolsonaro, sem Mourão e com eleições diretas. Pode ter um acordo entre eles, tirando Bolsonaro e deixando Mourão até 2022. Pode ter um acordo entre eles com o Bolsonaro, e, nesse caso, essa queda de braço de agora é a criação das condições para um acordo, e pode ter a vitória do Bolsonaro, ele virar a mesa, né? Se o povo entrar em cena, a solução popular pode prevalecer. Se o povo não entrar em cena, não vai haver solução popular e, muito provavelmente, tampouco vai haver uma solução sem o Bolsonaro. Sobrando, nesse caso, ou o acordo entre eles ou o golpe dentro do golpe. Pois bem, é nesse contexto de extrema tensão que aconteceu o que muita gente esperava, de tanto Bolsonaro defender a quebra do isolamento, quebraram o isolamento do Queiroz. E é sobre isso que a Natália vai falar agora, no encerramento do nosso programa de hoje. Então, primeiro é bom a gente resgatar quem é Queiroz, né? Queiroz é o assessor de Flávio Bolsonaro, que então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que teve as movimentações financeiras investigadas e que foi identificada a existência daquele chamado esquema das rachadinhas, onde ele recolhia uma parte do salário dos assessores do gabinete de Flávio, ou até a totalidade dos salários, no caso de assessores fantasmas, e repassava para o Flávio. As investigações, nesse caso, indicam que esse esquema ocorreu por muitos anos. Queiroz era de confiança da família Bolsonaro e estava sumido desde o ano passado, apesar de não estar foragido, né? Mas ele não compareceu aos depoimentos para os quais foi convocado e negou o envolvimento de Flávio nessa operação que ele fazia. Pois bem, hoje uma operação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro, do Ministério Público de São Paulo, determinou a prisão dele, e o genial da situação foi que ele estava na casa de um advogado que frequenta o quintal da família Bolsonaro, um cara que ontem estava na posse do ministro das Comunicações, que é muito próximo da família, frequenta o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, e é um fato, não tem como negar que essa prisão causa problemas para a família
Bolsonaro, né? Que é envolvido em muitos crimes, e essa figura, pelo que se sabe, tem vínculos muito profundos com esses crimes, né? Eles resmungam, falam que estão sendo perseguidos, mas os crimes mesmo eles não explicam, né? E nem teriam como, porque estão até o pescoço envolvidos com milicianos, e Queiroz, que é ex-policial militar, faz tudo, homem de confiança deles, foi pelo menos até 2018, é uma parte aparentemente importante dessa engrenagem de esquemas criminosos, né? E desses envolvimentos militares e milicianos aí de Bolsonaro e da família, dos filhos, principalmente. Então, é bom, né, a gente dizer que essa prisão é muito importante, né? É muito bom que tenham tido reações do sistema de justiça de ir para cima e determinar medidas como essa prisão, como outras que já foram comentadas aqui, né? A gente cobrou muito que isso acontecesse, agora estão acontecendo coisas desse tipo, que levam uma pressão muito grande para cima do governo, né? Prender Queiroz é muito importante e é fundamental essa confusão que o envolve, né? Essa que a gente conhece, pode ter outras, obviamente. É uma espécie de, digamos assim, desenho do tamanho do lamaçal que essa família Bolsonaro está envolvida, e, obviamente, que isso tem relação com o desastre que é o governo, né? Antes de Bolsonaro, de proteger a sua família, de ocultar seus crimes, faz parte do caos que é o seu governo. Mas eu queria ressaltar uma coisa, que é o seguinte: o fundamental agora é que essas reações, né, das instituições, prisão de Queiroz, investigações que podem atingir o governo e a família Bolsonaro, e também a nossa pressão, a pressão da esquerda, da oposição, do povo, seja no sentido que acumule para uma saída popular para essa crise. Né? A cassação da chapa é fundamental, é a única forma de chamar o povo para resolver, com eleições e com a definição de quem vai ficar no lugar de Bolsonaro como presidente, né? Esses fatos que a gente relatou aqui hoje, alguns deles, vários deles, mostram que tem sim, por parte do governo, receio sobre o que pode sair do julgamento do TSE. Eles não estão assistindo tranquilos a essa situação. É claro que a gente não tem ilusão sobre o TSE, né? Mas eu sempre tenho insistido que a pressão da nossa parte tem que ser nesse sentido, ainda mais considerando que a cada dia que passa temos mais elementos que embasam a cassação, que embasam a máquina de fake news, a organização criminosa, o financiamento ilegal de tudo isso. E, para finalizar, eu queria também reiterar, né, já que a gente está falando de cassação da chapa, que apesar dessa imensa pressão que o judiciário está operando, via STF, via TSE, agora com essa operação, com a prisão do Queiroz, né, em diversas frentes, ainda há muita resistência ao impeachment. Né, e eu não acho que o TSE vai tomar qualquer decisão isolada, né, tem um jogo político, não é um processo com qualquer nível de tecnicidade. Então, tem muita resistência ao impeachment, o TSE não vai tomar uma decisão isolada, e isso faz com que tudo siga indicando que essa pressão toda em cima do governo tem como objetivo primeiro que se viabilize algum tipo de acordo no qual Bolsonaro ceda, se modere, se controle, né? A demissão do Weintraub tem que ser lida sob essa ótica, inclusive, né, de uma sessão, um gesto, digamos assim, ao STF. Só que a pressão do nosso lado, ela é no sentido oposto a uma recomposição entre eles, né? A gente quer que as coisas avancem rumo a pegar os crimes de Bolsonaro, afastar ele, caçar a chapa, punir a família e acabar com esse governo. Então, sobre isso, a gente sabe, a prisão de Queiroz, né, tem bastante relevância. Walter, você está com o microfone
fechado. Perdão. Então, a gente está chegando no fim do nosso programa. A gente fez um programa de 1 hora hoje, né? Um programa bastante longo. A gente sabia que ia ser bastante longo, porque a semana foi muito agitada, porque, na verdade, os conflitos estão se avolumando, né? O epicentro do choque, como nós falamos várias vezes, nesse momento está entre o governo e o Supremo, e a operação principal deles é preservar a política econômica, manter a tutela militar e pau no PT. Essa é a centralidade. E se eles não tiverem pressionados, eles vão chegar a um acordo com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, mas vão chegar a um acordo para manter a política econômica e para manter a política do conjunto da coalizão golpista. Então, esse é o recado que a gente queria dar hoje. A gente vai voltar a esses temas na próxima semana. Tudo indica que os próximos dias serão agitadérrimos, tá certo? E que vai ser mais importante do que nunca a ação protagonista, independente da classe trabalhadora, dos movimentos populares, dos partidos de esquerda, a começar pelo PT. A gente vai terminando por aqui. Quero lembrar que logo mais, às 21h, a gente tem a primeira edição do programa Contra a Mola, que é um programa com outro foco, com foco de debate estratégico, vai ser colocado pelo YouTube, e a gente, portanto, vai encerrando, desejando boa noite a todos e a todas, mas lembrando que antes de dormir, todo mundo, por favor, tome um suco de laranja, tá certo? Em homenagem à figura do Queiroz, ok? Muito boa noite a todo mundo. Ok, Walter, boa noite. Daqui a pouco, às 9h, a gente vai estar no Contramola. No caso, seremos eu, Walter e Patrick. A gente não vai ser pelo Facebook a transmissão, a gente vai fazer pelo YouTube, mas vamos colar também o link do YouTube na página do Facebook do Página 13. Então, vocês vão encontrar aí o link para assistir o Contramola no YouTube. É isso, gente. Boa noite e até daqui a pouco para quem for assistir o Contramola.